Estivemos hoje aqui neste workshop dedicado à resolução do problema do desemprego sénior de longa duração e abordámos a dinâmica do workshop segundo três perspectivas. A primeira foi considerar que o problema do desemprego sénior de longa duração é um wicked problem, o que significa um problema complexo que não tem uma solução direta e que tem que ser abordado através de uma aprendizagem pela experiência. E, por outro lado, é um problema que tem que ter algum nível de modelação. E foi isso que fizemos. Criámos um modelo da realidade, isto é, simplificámos a realidade para que as pessoas pudessem, efetivamente, compreender um pouco melhor as várias dimensões do problema. Depois tivemos uma segunda perspectiva, que foi a perspectiva da ideação, que foi criar soluções para que pudessem responder a alguns dos problemáticas inseridos no desemprego de longa duração sénior. E esse processo fez uso de uma perspectiva mais racional, de geração de ideias, mais criativa do ponto de vista de usar ideias que não estão relacionadas, mas que podem fazer sentido, e fazer um processo de aproximação em termos da criação de propostas de valor. Uma terceira dimensão prendeu-se com a questão da perspectiva sistémica, e é à volta da perspectiva sistémica que nós, a partir das propostas de valor geradas na fase anterior, fomos testar segundo dois critérios fundamentais. O primeiro, o critério holístico, isto é, se a proposta de valor responderia à totalidade do problema, e segundo, se era compatível e se não gerava conflitos com as outras perspectivas. E o que fizemos foi testar as propostas de valor que foram geradas a partir de múltiplas perspectivas e chegámos a resultados muito interessantes. Algumas propostas de valor não eram conflituantes e, portanto, eram de natureza sistémica, e outras eram, se houvesse algumas alterações, e também tivemos propostas de valor que não eram sistémicas. O que é que se aprendeu? Na prática, os participantes conseguiram nós tivemos aqui foi uma tarde onde fizemos uma experiência de aprendizagem em que os participantes conseguiram perceber o processo de geração de ideias e de que é importante, por um lado, para a geração dessas ideias, ter uma perspectiva global, holística do problema e não uma perspectiva localizada, ponto número 1. Uma segunda perspectiva que aprenderam foi que precisam de ter em conta as perspectivas dos outros constituintes, digamos, do sistema, dos outros grupos sociais, de maneira a que a sua solução não seja conflituante com os interesses desses grupos sociais. E por isso, nessa perspectiva, aquilo que hoje aconteceu aqui foi que as pessoas conseguiram perceber que as soluções que podem produzir têm que obedecer ou têm que respeitar esta lógica de, por um lado, uma visão da totalidade do sistema, não apenas a árvore, mas também a floresta, e por outro lado ter, como sistema, digamos, humano, ter as perspectivas dos outros grupos, exatamente para poder criar soluções que são não conflituantes e que são de natureza sistémica. Esta conferência sobre a governação integrada é uma conferência que não só é oportuna, como é uma conferência que vem preencher uma lacuna, porque as sociedades normalmente olham para os problemas sociais numa perspectiva linear, uma perspectiva simples, sem terem em conta, muitas vezes, as implicações e as consequências negativas de algumas soluções. Por um lado, tentamos resolver um determinado problema e podemos estar a piorar outro problema, digamos, que está ao lado. E nessa perspectiva, esta conferência trouxe, digamos, especialistas importantes, colocou o assunto, juntou, por um lado, um conjunto de especialistas nacionais, também estrangeiros, e colocou o assunto na agenda. Por isso eu espero que, não só apenas na perspectiva mais conceptual, mais teórica, mas também numa perspectiva prática, a conferência deu uma contribuição importante para a discussão do tema da governação integrada e na importância da governação integrada para a resolução de problemas ditos complexos.
E em particular, estas workshops permitiram, efetivamente, aos participantes poder, digamos, ter a experiência direta daquilo que é a produção e a construção de soluções numa perspectiva sistémica de governação integrada. E por isso o Instituto, a organização, o Instituto Padre António Vieira, a Gulbenkian e os restantes parceiros estão de parabéns pela organização desta conferência. O grande interesse para mim, ou a mais-valia deste congresso, foi ouvir ontem, por exemplo, algumas questões teóricas sobre os problemas sociais complexos, que são aqueles problemas que eu também já trabalho no OIT. A minha área é a área da comunicação e da informação e, portanto, lido com estes temas todos de um ponto de vista transversal, e hoje ter a hipótese de aplicar o que ouvi ontem e a minha experiência, o meu background da OIT, aplicar isso hoje num exemplo prático. Portanto, eu acho que gostaria de felicitar a organização deste workshop, porque juntou as duas dimensões, a teórica e a prática, o que normalmente não acontece em workshops.